Olá, queridos, bom dia. É a Chay, eu a Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho, e hoje nós estamos no nosso vídeo série devocional Santos e Santificados. E no nosso vídeo eu quero conversar com vocês a respeito do propósito de falsa santidade e a especificação. Eu quero ler com você dois textos. O primeiro se encontra em Salmo 77, versículo 13, e o outro texto é Levítico 20, versículo 7. Lendo os Salmos, diz o seguinte: O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. E Levítico fala o seguinte: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando nós falamos a respeito de santidade, nós queremos dizer tudo aquilo que é próprio, característico, que está relacionado ao santo. Se está relacionado, é tudo aquilo que o caracteriza, que o define, que o manifesta e o expõe. Tudo isso tem a ver com santidade. E já que santo, o ponto central da palavra santidade, é importante que você saiba que um santo é aquela pessoa que tanto se separou, quanto foi separada para cumprir, para viver um propósito específico. Então, santidade é tudo que está relacionado ao santo, tudo que é próprio, característico, que o expõe, o manifesta e o define. E que santo é aquela pessoa que se separou ou que foi separada, destacada. Destacada significa que ela estava num grupo maior e ela foi posta à parte para viver, para cumprir um propósito específico. Então, dentro do ambiente da santidade, tem algumas palavras-chave aqui: santo, propósito e específico. Porque sem o santo não há santidade e sem propósito específico não há o santo. Quando nós falamos sobre propósito, estamos falando sobre uma trajetória, sobre um caminho, sobre uma conduta que vai nortear toda a sua vida. Nós não estamos falando apenas de um plano, de uma meta para uma área específica da sua vida, sobre uma regra que você estabelece para ter êxito em determinadas áreas. Não, antes estamos falando sobre toda a sua vida, sobre todos os aspectos que envolvem a sua vida. Se você não entender o que de fato significa propósito, você vai ter dificuldade para ser santo e você automaticamente vai ter dificuldade para viver em santidade. Então, propósito fala sobre trajetória de vida, fala sobre o caminho da vida, fala sobre a maneira como você vai viver a sua vida. E só que o santo não é aquele que vive qualquer propósito, é aquele que vive um propósito específico. E específico fala sobre algo que está muito claro, que é muito objetivo, que é muito definido e principalmente, já que dentro da palavra específico também existe o especial, está dentro daquele aspecto que não é comum para todos. Ou seja, que tem a ver apenas com você. Eu costumo ensinar para as pessoas que a diferença entre justiça e santidade, naquilo que compete às pessoas que vivem dentro da justiça, dentro da vontade soberana de Deus para a sua criação, é que enquanto a justiça é a parte da vontade de Deus que é comum a todos, que tem a ver como todos devem viver a sua vida, a santidade é aquela parte da justiça de Deus que tem a ver apenas comigo e com você. É aquela parte específica. Para que você possa viver em santidade, você precisa entender qual é o propósito específico de Deus para a sua vida e não apenas entender qual é a vontade absoluta e soberana de Deus para toda a sua criação. Se você não entender aquele aspecto da justiça que tem a ver apenas com você, você não vai conseguir caminhar em santidade e você também não vai conseguir executar a santificação.
E o que é a santificação, certo? A santificação são todos os processos ou tudo que é necessário ser realizado para se manter no caminho específico. Então, o santo é o único que é capaz de se santificar, porque o santo é aquele que vive dentro de um propósito específico. E aí, por ele viver dentro de um propósito específico, ele consegue realizar ações para se manter dentro deste propósito específico. Ficou claro? É por isso que muitas vezes as pessoas confundem santidade e santificação, porque elas estão relacionadas, mas enquanto a santidade é o caminho específico, a santificação são os processos que eu faço para me manter, para preservar-me dentro deste caminho específico. No mundo existe a falsa santidade. Você vai ver, tem sido pregado há mais ou menos 15 anos, se eu estou bem correta na minha análise aqui, mas acredito que os últimos 15 anos tem sido muito enfatizado que as pessoas devem viver de acordo com o propósito, que as pessoas devem ter um propósito na vida, que a única maneira de elas terem êxito e sucesso é se elas viverem de acordo com o seu propósito. Por que eu digo que é uma falsa santidade? Que apesar de dizer a verdade para você, de que a única maneira para você ter êxito e sucesso é você viver de acordo com um propósito, e você sabe que a santidade está relacionada a viver dentro de um propósito específico, elas mentem para você dizendo que quem deve escolher este propósito é você. E isso é a falsa santidade. É quando você vive dentro de um propósito que você escolheu e não aquilo que Deus determinou para você. Para você entender um pouco melhor isso, eu quero que você leia comigo também Jeremias 10, 23, que diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. E por que não cabe você determinar o seu caminho? E nem você que caminha dirigir os seus passos, porque você, querido, é uma criatura. E uma criatura significa alguém que veio depois, alguém que foi criado, gerado por outro. E quem define o caminho e o propósito da criação é o Criador, e não a própria criatura. E a falsa santidade, ela fala a verdade para você, dizendo que a única forma de você ter êxito é você viver dentro de um propósito, que a única forma de você ter êxito é você ter uma trajetória de vida bem definida. Ela fala a verdade para você, dizendo que a única forma de você ter sucesso na vida é você ter um caminho muito claro e muito específico na sua vida, que apenas assim, você tendo uma visão muito clara do que você deve fazer e como você deve ser e a maneira como você deve viver, você vai ter êxito. E elas estão falando a verdade sobre isso. O que o mundo mente para você é dizendo que quem escolhe esse propósito é você. Se você nos acompanha nos nossos devocionais, nos nossos vídeos, e quem é discípulo diretamente conosco, sabe que nós ensinamos que a iniquidade, que é o mundo, que é a cultura que opera no mundo, ela está estabelecida sobre 6 pilares. E um desses pilares é a orfandade, que acaba gerando também o outro pilar, que é o espírito da independência. E o que é a orfandade? É aquele sentimento que você tem de que você não é uma continuidade, de que você não é filho, de que você é a origem de você mesmo. E a falsa santidade, quando ela mente para você dizendo que é você quem deve determinar o seu caminho, ela está reforçando dentro de você esse sentimento de abandono, de rejeição, de desamparo, está reforçando de você dentro esse espírito de independência. E a independência é a corrupção da autonomia. A autonomia é o que Deus gera em você, a capacidade de gerenciar a sua vida dentro dos princípios que Ele estabeleceu. A independência é a iniquidade que gera a tentativa de conduzir a sua vida completamente longe de Deus, dentro das regras que você mesmo estabelece, acreditando que você é o seu próprio Senhor, Rei, Pai, Mãe e Juiz de você mesmo. E que você não é uma continuidade, de que você não veio após outra pessoa, que as coisas iniciam-se sempre a partir de você. E isso, amor,
só é verdade naquilo que compete a Yahvé dentro da pessoa de Deus, de Elohim. Mas naquilo que compete a todos os outros que vieram após Yahvé, não é verdade. Todos nós somos continuidade, todos nós somos uma extensão dele. E por isso que não cabe a nós vivermos dentro de uma falsa santidade, vivermos fora de um caminho, de um propósito que ele não estabeleceu para as nossas vidas. Eu percebo hoje que as pessoas não têm muita dificuldade de viver na justiça, porque a justiça é aquela regra de Deus, aquela lei, vontade soberana de Deus que é comum a todos. Mas as pessoas têm muita dificuldade para viver em santidade. Por quê? Porque a santidade fala sobre um caminho específico. E aí, por causa da iniquidade, do espírito de independência, de orfandade, as pessoas geralmente têm dificuldade em aceitar a parte específica, que é o que envolve a santidade, aquilo que Deus quer só de você, aquilo que Deus não quer que você e o Joãozinho e a Mariazinha façam juntos, que tem a ver unicamente com você, porque sim, você pode viver em família, mas você ainda é um ser individual. Existe sim um propósito de Deus para a sua família? Existe, mas existe dentro da sua família uma parte do propósito que tem a ver apenas com o pai, apenas com a mãe, apenas com o filho, apenas com a filha, apenas com o irmão, apenas com a irmã, apenas com você. É que mesmo que o outro esteja indo para a direita, mas se Deus quer que você vá para a esquerda, é para a esquerda que você tem que ir. Por quê? Porque a esquerda é a sua santidade. A esquerda é a trajetória dentro da sua vida, é o caminho dentro da sua vida que é o específico que Deus quer estabelecer. E isso é o que geralmente acaba tendo problemas para a pessoa viver em santidade, quando ela não aceita esse aspecto específico da justiça de Deus. Porque a santificação, que são todos os processos que precisam ser realizados para você se manter nesse caminho, ela tem duas perspectivas. A primeira é a divina. Todas as ações que Deus toma para fazer você permanecer neste caminho. Só para ficar didático aqui, né? 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala isso. Porque o mesmo Deus vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Então, existe um aspecto da santificação que envolve a Deus. E como nós lemos em Levítico, existe um aspecto da santificação que envolve a nós. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O aspecto da santificação que envolve a Deus tem a ver com tudo aquilo que Ele irá realizar para você se manter dentro do seu caminho específico. Todo o ensino, toda a capacitação, todo o treinamento, toda a correção, toda a repreensão, toda a habilidade, tudo aquilo que é necessário que você tenha para que você possa viver dentro do caminho específico. Mas existe uma parte da santificação que é eu e você quem fazemos, que somos nós quem deveríamos executar. E geralmente há um problema quando nós não aceitamos a parte específica da santidade, quando nós começamos a nos comparar com outras pessoas, a dar o problema da área da santificação. Por quê? Porque a santidade, ela é um caminho específico, ela é a justiça que cabe somente a mim, que cabe somente a nós, que não tem a ver com a Maria, com o José, com a Ana Paula e com o João, tem a ver apenas com a Chaia, tem a ver apenas com você. E quando nós não entendemos a parte específica do propósito, nós começamos a nos rebelar contra Deus, porque a gente começa a olhar, mas o Senhor não está fazendo isso comigo como o Senhor está fazendo isso com fulano, porque o Senhor está exigindo isso de mim, mas o Senhor não exigiu isso dele, porque o Senhor está cobrando isso de mim, mas você não cobra isso dos outros, porque o Senhor está fazendo, e isso é uma coisa que ocorre. Por exemplo, eu tenho filhos, e geralmente quando eu começo a repreender ou filhos, ou começo a corrigir também pessoas que estão no discipulado, uma das coisas que eu mais escuto muito comum é essa: mas você não falou com fulano como você falou comigo sobre isso, porque você não me repreendeu dessa maneira, não repreendeu o Beltrano como fulano me repreendeu nisso, e o fulano e o Beltrano, a gente está tendo o mesmo comportamento. Sim, o mesmo comportamento, só que os corações estão diferentes. O fulano está agindo assim por causa disso, e você está agindo assim por causa daquilo. Então, obviamente, as
correções terão que ser diferentes. Mas quando eu tenho dificuldade para entender o aspecto específico que tem a ver apenas comigo, eu tenho dificuldade de me manter em santificação. Um outro exemplo, faz de conta que você foi chamado para ser médico e o outro cara lá foi chamado para ser mecânico, mas você gostaria de ser mecânico e o cara gostaria de ser médico. E aí vocês dois, diante de Deus, alegam para eles assim, mas não tem nada profano, maligno, diabólico nessas profissões. Por que eu não posso escolher a profissão que eu deveria executar? E realmente, uma das coisas que geralmente a pessoa argumenta com Deus, quando Deus está trabalhando dentro da sua santidade, é a justiça. Eles mostram, mas não tem nada maligno em ser médico, não tem nada maligno em ser mecânico. Por que você quer que eu seja mecânico, quem foi chamado para ser mecânico, e o outro que é médico? Por que você quer que eu seja médico se eu gostaria de ser mecânico? Se não tem nada maligno, eu não poderia escolher uma coisa desde que não seja maligna, desde que não seja iníqua, desde que não seja profana, eu não poderia escolher qualquer profissão? Não, mas você dentro do reino precisa cumprir uma função específica, porque você que foi habilitado para aquela área, e se você não fizer, a roda perfeita do reino vai travar. Tem que ser você. Mas, sim, mas eu queria ser médico, mas já tem o Joãozinho que vai ser o médico naquela área ali. Seja mecânico. Mas, e aí quando você for mais a fundo, mas por que Deus não vai realizar? Porque Deus vai olhar para o seu coração e vai ver que o único motivo que você ser médico é por uma visão distorcida de autoestima, uma visão distorcida de reputação, porque você acha que ser mecânico é muito indigno, né? Sujeira de graxa, aquela coisa toda, né? Tem que ficar toda, né? E as pessoas não valorizam o mecânico, mas Deus valoriza. Certo? Mas Deus, a pessoa não valoriza o mecânico e médico, não. O médico tem uma reputação, ganha mais dinheiro, é mais respeitado, anda cheiroso. Isso se não for um médico cirurgião, né? Porque cheirar sangue e outras coisas não é bom também. Mas, né, anda mais cheiroso, anda mais limpo, anda mais aquilo, as pessoas respeitam mais, ó, fulano é médico, aí o outro, fulano é mecânico, aí aquele que é mecânico, por causa de uma visão distorcida de autoestima, por causa de uma autoestima quebrada, ele rejeita o propósito do Senhor, por causa da reputação. E se você não entender a especificação, aquilo que tem a ver apenas com você, você vai ter dificuldade para caminhar em santificação, para aceitar os processos de Deus para a sua santificação. E você vai ter dificuldade para entender a santidade dentro da perspectiva de Deus. Por quê? Porque o santo não é aquele que vive qualquer propósito. O santo é aquele que vive dentro de um propósito específico. Mas você disse, você acabou de dizer, que ser santo é aquele que foi destacado ou que se destacou. Sim, mas o aspecto de se destacar e se separar tem a ver com Deus, porque Deus não tem pai nem mãe. Ele é o autoexistente, então ele teve que escolher o seu próprio caminho e definir a sua própria trajetória de vida. Então esse aspecto de santidade, de se definir e se escolher, só tem a ver com o Yahvé e Espírito Santo, e Ruach HaKodesh, só a ver com esses dois. Todos os outros que vieram após eles são separados e são definidos. Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional.